Vai, aplauda mais forte ao Senhor. Aproveita que você está de pé, que você veio até aqui para receber algo especial do Senhor. Dá uma olhada para essa pessoa do seu lado, capricha no sorriso, diga para ele: essa noite, fala com vontade, essa noite Deus vai falar com você, a sua vida vai ser tocada, você nunca mais será o mesmo. Agora que você já falou tudo isso, ele está todo derretido, fala a verdade, vai. Ele está sorrindo de volta para você. Aproveita e dá um abraço nessa pessoa e determina que Deus possa encher o teu coração, possa tomar conta dos teus sonhos, dos teus projetos, da tua vida. Se você crê nisso, pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz da glória a Deus aí? Quero ver. Aleluia. Nós estamos aqui em uma campanha que você precisa estar feliz, precisa. Não importa como foi o seu 2017, eu tenho para dizer para você que se você começou essa campanha, é sinal que o seu 2018 vai ser ainda melhor do que o que está sendo esse ano. Agora, se você olhar para mim e falar assim: o meu 2017 está sendo bom, se prepara, porque vai ser muito melhor ainda, você vai colher em abundância. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí: 2018 está chegando, e vão ser 12 meses de bênção. Por quê? Porque você está orando 12 semanas, então tem que ter 12 meses de bênção. Agora, para quem já está na pegada, para quem já está fazendo parte dessa campanha, sabe que as bênçãos de Deus não vão esperar virar o ano, não vão. Eu sei que tem gente que já está vendo Deus começar a mover, mas só foi uma semana. Se prepara, porque Deus vai fazer muita coisa aí. Quem pegou a sua folhinha, quem trouxe os seus 12 pedidos, ergue a sua folhinha para Deus aí. Quem não pegou a sua folhinha, levanta a mão que um obreiro vai correndo até você agora para levar. Obreiros, por favor, tem bastante gente aqui sem a folhinha. É importante você ter a sua folhinha em mãos. Fica com a sua mãozinha erguida aí. Os nossos obreiros estão chegando pertinho de você. E essa folhinha é muito simples. Você vai ver que são 2 vias para você escrever. As 2 vias são idênticas. Por quê? Em uma você vai escrever os seus 12 pedidos, e na outra você vai escrever seus 12 pedidos também. Por quê? Uma delas vai ficar aqui na igreja, no final, no corredor, você vai deixar na caixinha, porque os obreiros, os pastores estão orando por você todos os dias. E a outra vai ficar com você para você não esquecer o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Todo mundo já recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão bem alto e dá um tchauzinho assim, ó. Ainda tem gente sem a folhinha, lá no fundo. Glória a Deus. Aleluia. Essa folhinha é para você não perder o rumo do que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Amém? Olha para a pessoa do seu lado mais uma vez e diga para ela: agora vai começar. Agora você já tem a folhinha. Fala para ela: você já tem a folhinha. Você já sabe que são 12 semanas. Você já sabe que a gente está na 2ª semana. Então vamos começar essa ministração relembrando um pouco do que a gente falou na semana passada. Semana passada nós iniciamos essa campanha falando sobre sonhos, falando sobre sonhos. E a gente falou sobre ressuscitar sonhos. A gente falou que sonho é um desejo vivo, é algo que queima no nosso coração, é uma chama ardente que não se apaga. Quem aqui durante essa semana colocou em prática a ressurreição do sonho? Foi atrás de alguma coisa aí sobre o seu sonho? Erga a tua mão aí. E o resto, não foi atrás do seu sonho? Não foi? Então você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, eu acredito na ressurreição dos sonhos. E nessa semana, eu vou dar o meu passo de fé. Por quê? Nós estamos aqui em uma campanha que são 12 semanas de oração para 12 meses de bênção. Não são 12 semanas de espera, mas são 12 semanas de atitude, de ação. Se Deus ressuscitou, Ele trouxe de volta os sonhos que estavam perdidos na tua vida na semana passada. Você tem que se mover para que as coisas comecem a ser liberadas. Então olha para a pessoa que está do seu outro lado, que você já falou demais com essa aí. Olha para o seu outro lado e diga para ela aí:
Se você não se mover, o seu sonho não tem como ressuscitar. Não tem como. Faz parte de você isso. Você tem que tomar a iniciativa. Por isso essa semana é a semana da sua mudança. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Faça a diferença, querido. Vai atrás. Faz alguma coisa diferente sobre o teu sonho. Vai buscar alguma forma de voltar aquele sonho a queimar no teu coração. E hoje a gente vai falar sobre sonho? Não. A gente vai falar sobre atitude. E uma atitude que é muito importante. Na semana passada a gente falou sobre sonho. E sonho é uma atitude que traz no nosso coração a determinação de viver coisas grandes. Repete comigo, viver coisas grandes. Ressuscitar sonhos é a mesma coisa que dar passos de fé para perto da sua vitória. Só que da mesma forma que existem atitudes que nós tomamos e a gente vai para perto da vitória, também tem atitudes que, se você parar para perceber, te levam para longe. Sim ou não? Sim. Uma dessas atitudes é a atitude que a gente vai falar hoje: ingratidão. Ingratidão. Faz assim, vixi, o negócio pega. Quando a gente fala de ingratidão, a gente está falando de algo que é uma ação que trabalha contra a gente mesmo. É uma ação que trabalha contra a gente. Exatamente. Se você for olhar, todo mundo já teve contato com alguém que é ingrato. Levanta a mãozinha se você já teve. Todo mundo já teve contato com alguém que é ingrato. E quais são as características de uma pessoa ingrata? Ela reclama muito das coisas. Ela é sempre pessimista. Sempre, ai, mas hoje vai chover, ai, mas não vai dar, meu guarda-chuva vai quebrar, eu tenho certeza que ele vai quebrar. Ele é sempre pessimista, ele sempre enxerga as coisas pelo lado ruim, por isso ele é ingrato. Ele não olha as coisas boas que acontecem, ele não olha aquilo que Deus tem feito na vida dele, aquilo que as pessoas têm feito na vida dele. Se você olhar no dicionário, ingratidão é não reconhecer o bem ou favor que lhes são oferecidos ou concedidos. Não reconhece os méritos da pessoa que o ajuda. Olha essa definição: é mal agradecido, displicente e desagradável. Aí o bicho pega, né? Porque você já está pensando naquele amigo que você tem, que você está falando, ele é um ingrato. E quando nós somos os ingratos? É aí que está. Todo mundo tem algum conhecido que foi ingrato em uma atitude ou que tem sido ingrato durante a vida inteira. Só que você já percebeu como é difícil você caminhar do lado de uma pessoa ingrata? É fácil caminhar com uma pessoa assim? É agradável caminhar com uma pessoa assim? Você compartilha tudo que acontece na sua vida com uma pessoa assim? Não. Por quê? Porque é desagradável caminhar com alguém que só enxerga as coisas ruins, que sempre tem algum detalhe a falar, que fere, que machuca, que não é bom e tudo mais. E se você for olhar, a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, vários exemplos de atitudes de ingratidão. Quer ver? Cadê as mamãezinhas aí? Dá um tchauzinho para mim. Mamãezinha, por acaso, tem algum filho aqui que é ingrato? Oh, meu Deus. Tem irmã falando em línguas ali. Não, calma. Aquele filho que recebe a roupinha toda passadinha na gaveta, e chega um dia ele fala: mãe, cadê a minha meia? Ele não olha para a roupa passadinha, mas ele olha para a meia que não está na gaveta. Tem também aquela esposa que é ingrata. Cadê os maridos? A esposa que é ingrata, você vai, faz aquele jantar, a sua esposa entra em casa, sente o cheiro da comida, vai na cozinha e ela já chega falando assim: você sujou todas as panelas. Tem também. Tem também o caso que muitas vezes a gente vê, que é o funcionário ingrato. É aquele cara que recebe aumento na empresa e sai falando para todo mundo: a minha empresa é uma porcaria, o meu chefe é chato, não presta, a minha vida profissional está amarrada por causa dele. Tem também. Tem também um tipo que tem muito a ver com o brasileiro, aquele que é comentarista de futebol. Quem aqui lembra do Felipão? Todo mundo lembra do Felipão. Em 2002 ele foi o técnico que ganhou a Copa do Mundo para o Brasil. Em 2014, né? Ele foi o técnico que levou 7-1 da Alemanha. Quem lembra do título do Mundial dele? Ninguém. Nem eu. Por quê? Porque a gente tem o costume de ser ingratos em algumas situações.
Outra coisa que você pode ver é que se você pensou naquele amigo ingrato, se você desse um carro zero para ele, mas tivesse uma marquinha na porta, ele não ia te agradecer pelo carro. Ele ia falar, mas tem uma marquinha aqui na porta. Por quê? O ingrato, ele tem a facilidade de sempre olhar as coisas ruins. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí, o ingrato tem a facilidade de sempre olhar as coisas ruins. E a ingratidão tem a ver não só com coisas, mas tem a ver com pessoas. Você pode ser ingrato com pessoas, você pode ser ingrato com atitudes, e você pode ser ingrato com Deus também. Quem não é grato a Deus não reconhece o tamanho do amor de Deus por si mesmo. A questão toda pode ser um exemplo maior de todos aqui que a gente tem para dar, é o povo de Israel. O povo de Israel viveu cativo no Egito durante um tempão. E quando chegou o momento, Deus tirou eles do Egito de escravidão, colocou eles para fora, e o que eles reclamavam para Deus? Porque eu tenho uma saudade da comida do Egito. Peraí, você era escravo, você não tinha liberdade para comer o quanto queria, você trabalhava por nada, e mesmo assim, pela ingratidão, eles não agradeciam a Deus por ver os milagres. Eles sempre tocavam na questão de que poderia ser melhor, Moisés poderia ser um líder melhor, Deus poderia ser um Deus melhor. E aí que está, essa murmuração, essa reclamação fez com que eles vagassem 40 anos no deserto. Tá bom para você 40 anos no deserto? Não tá bom para ninguém. A ingratidão deles levou eles a viverem 40 anos no deserto. E quando você para pensar em ingratidão, você consegue perceber que ingratidão é uma doença. Repete comigo, ingratidão é uma doença. E a gente pode associar a uma doença específica, quer ver? Lepra. Por isso, hoje eu quero falar com você sobre a lepra da ingratidão. Repete comigo bem alto, a lepra da ingratidão. Repete mais alto agora que você já sabe, a lepra da ingratidão. Lepra, na época da Bíblia, era uma doença que não tinha cura. Não tinha. Quem pegava lepra, morria. Provavelmente ia falecer. Não tinha jeito, não tinha tratamento, não tinha remédio para aquilo. Se você parar para analisar o que era a lepra era mais do que ter umas manchas na pele que doíam e tudo mais. A lepra era transmissível pela respiração. Por isso, quem tinha lepra não podia ficar na mesma cidade do que as pessoas saudáveis. Se a pessoa estava com lepra, ela era tirada daquela cidade. E tinham tipo umas cidades que eram só de leprosos. Ele era levado para o lugar com os leprosos. Além disso, tudo que você olhar sobre lepra, você vai ver que ele tem estágios. A lepra começa com essa dificuldade de respiração aí diferente. E aí, à medida que isso vai agravando, a pessoa começa a perder sensibilidade à temperatura. Ela não sente mais calor e ela não sente frio em algumas áreas do corpo. Essas áreas do corpo começam a dar machucados enormes, começa a deformar o lugar, e a partir daí é só piora. Por quê? Esse lugar vai ficar todo machucado mesmo, vai ficar saindo pus em alguns momentos, e tem casos até que eles perdiam membros do corpo por causa da lepra. O cara podia perder o dedo, perder o nariz, perder extremidades por causa da lepra. Isso tudo, você se assusta quando eu falo isso, mas na Bíblia quantas histórias de leprosos tem? Tem um monte. Pelo menos 2 você já deve ter lido na sua vida. História de leproso tem um monte, e hoje eu quero compartilhar com você uma dessas histórias. Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Pastor Fábio falou que você não paga nada para dar glória a Deus. Então vai dando glória, que é de graça, irmão. Tudo que é de graça é bom, não é assim que fala lá fora? Aleluia. Lucas capítulo 17, versículo 11. Se você não achou, a gente tem no telão ali. É só acompanhar. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Quantos leprosos? Ficaram a certa distância. Por quê? Porque eles não podiam se aproximar de Jesus, eles eram leprosos. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano.
Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Ingratidão ou lepra, tanto faz nessa situação. Por quê? Se você parar para analisar, as atitudes desses 10 leprosos mostravam características básicas de pessoas ingratas e não simplesmente leprosas. Por isso eu disse para você que a ingratidão é uma doença e pode ser associada à lepra. Se a gente parar para analisar, existem muitas coisas próximas entre as duas coisas. E eu vou citar algumas aqui para você. A primeira coisa: você não sabe quem tem até conhecer a intimidade. Como assim? Segundo a história, se você for buscar na história, todo mundo que era descoberto que tinha lepra era levado para essa cidade. O que eles faziam então? No começo da doença, eles não tinham nada que mostrasse que eles já estavam doentes. Então eles escondiam a doença. Repete comigo: escondiam a doença. Até quanto podiam. Por quê? Quando descobrissem, iam tirar eles da cidade dos sãos para levar para o meio da cidade dos leprosos. Por isso você vê a história de Naamã. Naamã era um grande guerreiro, era líder de um exército enorme, era herói de guerra, mas ele tinha lepra. E o que ele fazia com essa lepra? Ele escondia. Ele não permitia que qualquer pessoa visse. Só quem via a lepra de Naamã era quem estava na casa dele, era quem tinha intimidade com ele, era quem tinha liberdade com ele. Você já parou para analisar que você conhece pessoas a vida inteira, mas você só percebe se a pessoa é ingrata caminhando bem perto dessa pessoa? É ou não é? Você só percebe quando você está na intimidade da pessoa, quando você tem liberdade com ela, porque a princípio ela pode esconder o que ela pensa, a princípio ela pode falar somente coisas boas, mas quando você começa a caminhar com essa pessoa, quando você começa a ir mais profundo na vida daquela pessoa, você começa a ouvir o quanto ela é ingrata, o quanto ela tem coisas negativas e ela fica colocando para fora o tempo todo. Isso só mostra pra gente que Naamã, ele escondia com uma armadura, e debaixo daquela armadura é que estava a lepra dele. Muitas vezes a gente conhece pessoas e nós mesmos atuamos dessa forma. A gente coloca uma máscara, a gente coloca uma roupa diferente e não permite que a lepra da ingratidão seja mostrada. Mas por que eu estou falando dessa forma tão profunda, tão radical? Porque nós temos que ser curados da lepra da ingratidão. E não é eu falando para você: olha, talvez você saiba de alguém. Não, todos nós passamos por essa doença. Todos nós temos etapas da nossa vida que caímos aqui. A questão é quanto tempo demora para a gente sair dessa enfermidade. Quanto tempo demora para a gente ser curado disso? Se você quer ter 12 semanas de oração de verdade, para ter 12 meses de bênção real na sua vida, uma das primeiras coisas que você tem que entender é que a ingratidão tem que sair. Porque à medida que a ingratidão ocupa espaço da nossa vida, nós não damos liberdade para que Deus haja dentro de nós. E essa é a questão. Muitas vezes podiam olhar Naamã e ver ele como um grande líder do exército, ver ele como um grande soldado, mas quem conhecia a fundo sabia o que existia embaixo daquela armadura, sabia o quanto de podridão existia embaixo daquela armadura. Por isso eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: quem tem intimidade conhece a profundidade, conhece o quanto crítica é essa pessoa, conhece o quanto murmurador é essa pessoa, conhece o quanto enganador é essa pessoa. Agora a questão não é simplesmente entender que nós somos leprosos. Olha, o pastor está me ofendendo. Não é isso. Eu estou te dizendo que você pode ter a lepra da ingratidão, mas hoje Deus veio aqui para arrancar de você isso e te dar a condição de viver o melhor dele para a tua vida. E para viver o melhor dele, nós temos que receber o amor dele de uma forma completa, entender tudo que ele tem para nós. Quem aqui está preparado para viver tudo que Deus tem para a sua vida em 2018? Dê um glória a Deus. O segundo ponto que a gente entende muito claramente é que a lepra da ingratidão, ela te afasta das pessoas. Como eu falei, todo leproso era tirado do meio da cidade e levado para uma cidade de leprosos. Repete comigo: cidade de leprosos.
Eles tinham que ficar longe daquela cidade normal, da cidade das pessoas saudáveis. Eles ficavam longe da família dela, ficavam longe dos amigos dela. Por quê? Porque ele estava doente, ele precisava de cura, ele precisava ficar afastado para não contaminar as pessoas. Muitas vezes a gente não percebe, mas o ingrato, como a gente citou antes, ele é desagradável. E essa forma de ser desagradável não é simplesmente uma pessoa chata, mas é uma pessoa que transmite coisas ruins. O leproso, ele transmitia a enfermidade dele se ele ficasse perto de uma pessoa saudável. Por isso ele tinha que ser afastado. Muitas vezes a gente não percebe, mas por causa das nossas atitudes de ingratidão, pessoas já saíram de perto da gente. Muitas vezes, por causa das nossas atitudes muito práticas, muito, é isso mesmo, tem que ser da minha forma, muito críticos, toda forma que nós entendemos, as pessoas acabam se afastando da gente, acabam se afastando de nós, porque não aguentam, acham desagradável. Isso não prova que você é ruim, isso prova que a lepra da ingratidão está atuando na sua vida. E essa lepra, ela afasta a gente das pessoas que nós amamos. Ela afasta a gente das pessoas que nós temos interesse de caminhar junto. Isso afasta você de pessoas sãs. As pessoas curadas não ficam perto de você. Se você parar para analisar, quando eles iam para essa cidade dos leprosos, ninguém saudável ficava naquela cidade. Ou seja, todo mundo que era saudável, que era curado, não estava perto deles. Mas o ingrato, ele se aproxima de todos aqueles que têm essa lepra. Ele se aproxima de todos aqueles que têm essa enfermidade. À medida que você notar que uma pessoa é ingrata, pode olhar em volta, que em volta dele tem um monte de ingrato também. Uma coisa atrai a outra. Pessoas saudáveis, pessoas sãs, não gostam de ficar perto de pessoas ingratas. E muitas vezes a gente não percebe isso na nossa vida. Nós não podemos ser mal agradecidos, nós não podemos ser desagradáveis, porque isso prova que a lepra da ingratidão está agindo no nosso coração. Talvez até aqui você ainda não entendeu, mas o afastamento que traz uma pessoa saudável, uma pessoa que é grata a Deus, uma pessoa que é grata às pessoas que fazem a diferença na sua vida, não é o mesmo nível de relacionamento que você vai conseguir ter com pessoas que têm a lepra, com pessoas que são ingratas, com pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. E aí a gente entende o terceiro ponto, repete comigo, terceiro ponto. Essa doença tem processo de evolução. Se você parar para analisar, a lepra não ia de 0 a 100 de uma vez. Segundo lá os estudiosos da época, falavam que essa doença podia ficar incubada, escondida por anos. E nesses anos ela ia crescendo muito pouquinho, nem se percebia. Quando ela se manifestava, já se manifestava de uma forma grande, de uma forma a tomar muitas áreas do corpo. A ingratidão começa aos poucos, talvez com uma pessoa específica. Você deixa de ser grato a uma pessoa porque você acha assim, ele tem que fazer isso por mim porque eu faço muitas coisas por ele. E você deixa de ser grato a uma pessoa. Depois disso, dá o próximo passo. Você deixa de ser grato a uma liderança, deixa de ser grato à sua igreja, deixa de ser grato ao seu chefe, deixa de ser grato a Deus. Então começa pequenininho e vai crescendo, a lepra vai tomando espaço, vai evoluindo. Parece que começou de repente, mas na verdade ela começou pequenininha e vai crescendo dentro do nosso coração, vai crescendo dentro da nossa vida. Essa ingratidão não é simplesmente um ponto, um momento, mas é algo que vai tomando o seu coração e vai te tornando insensível. Você já percebeu isso? Pessoas que são ingratas são insensíveis. Repete comigo. Pessoas que são ingratas são insensíveis. Como assim? Uma pessoa que é ingrata, que não tem o costume de agradecer a você, por exemplo, você abençoou a vida dela, você se dedicou, não precisa ser algo material, mas você se dedicou por aquela pessoa, ele nem olha na sua cara para falar assim, obrigado. Ele simplesmente passa e vai embora. Pessoas que são ingratas são insensíveis. Ela não tem aquele apego ao toque, não tem apego ao calor humano, a abraço. Por quê? Porque para ela simplesmente é uma situação qualquer. A pessoa que é grata, que entende o tamanho do carinho que existe em uma situação assim, ela gosta de abraçar,
ela gosta de tocar, ela gosta de agradecer e ver o sorriso no rosto da outra pessoa. Não é assim que a gente ensina os nossos filhos? Eu vejo a minha filha, ela é muito tímida. Toda vez que ela ganha um presente, eu tenho que chegar perto dela e falar assim: agradece. Já aconteceu com você? Tem que falar, agradece. Aí ela fala, obrigado. É isso. No começo, para ela é difícil, mas o tempo vai passando, hoje ela já tem 4 anos, ela já sabe que sempre que ela recebe um presente, ela agradece, e o sorriso na pessoa que deu o presente é maior que o dela, não é? Por quê? Quando você vê que aquele presente que você deu agradou a pessoa, aquilo que você fez bem para a pessoa, você vê o sorriso dela, você se sente bem demais, não é? Da mesma forma, Deus, Ele age em nosso favor em todo momento, visando uma única coisa: que você seja feliz. E quem é ingrato não consegue ser feliz. Quem é ingrato consegue simplesmente ser insensível. Ele não consegue sentir o tamanho do afeto de Deus. Ele não consegue sentir o tamanho do amor do Senhor por ele. E ele tem um outro problema que está ligado também. Além de se tornar insensível, ele tem falta de memória. Você já percebeu isso? Todo ingrato tem uma falta de memória. É Alzheimer? Não. É ingratidão mesmo. Ele esquece completamente o que aconteceu. A pessoa fez ontem por ela, fez hoje de manhã por ela, já passou. Ele não quer olhar na cara daquela pessoa. Mas espera aí, ela não fez bem para você? Você não teria que estar grato a ela? Ah, não, mas passou. Se você olhar nessa história que a gente leu, os 9 leprosos que não voltaram, eles praticamente esqueceram de onde veio a cura. Eles passaram um tempo na cidade dos leprosos. A Bíblia não fala quanto tempo eles estavam doentes, mas eles estavam vivendo uma situação ruim, tinham praticamente o decreto que iam morrer. Quando são curados, eles nem voltam para agradecer. Por quê? É uma falta de memória. Só queria saber o quê? Da vida nova que eles teriam a partir dali. Muitas vezes a gente não percebe, mas o ingrato, ele tem falta de memória crônica. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí: falta de memória crônica para coisas boas. É bom deixar isso claro, porque para coisa ruim ele vai lembrar para sempre. Vai lembrar para sempre. Se você tropeçou no pé dele, ele vai lembrar para sempre. E muitas vezes a gente não entende isso, mas o povo de Deus, como eu citei o exemplo, eu cito de novo, eles ligavam simplesmente a saudade ao Egito pelo que eles comiam no Egito, pela forma que eles viam a comida. Ah, agora eu não tenho mais o rabanete, eu não tenho mais a cebola, eu não tenho umas coisas que não eram nem tão importantes, mas eles ligavam a saudade de coisas que eles tinham lá. Mas ao mesmo tempo, eles excluíram da mente dele o quanto eles sofreram como escravos, o quanto eles trabalharam e apanharam para trabalhar para os egípcios. Eles esqueceram toda a parte que valia a pena lembrar, que Deus fez o milagre, que Deus abriu o mar, que Deus matou ali o exército de Faraó que tentou perseguir, que Deus deu água da rocha, que Deus deu o maná, simplesmente para olhar. Eu estou enjoado para o maná. Ele era crítico, ele era ingrato a Deus. Mas ele apagava tudo que Deus fez de bom para se focar nas coisas que ele estava vivendo e achava ruins. Se você olhar esses leprosos, eles fizeram exatamente isso. Eles pensaram simplesmente na vida nova que viria, mas não olharam para aquilo que Jesus tinha feito. Se eles olhassem para o que Jesus tinha feito, todos voltariam para ser gratos. A mente de quem faz isso é bloqueada para lembrar das coisas boas e é aberta para lembrar simplesmente das coisas ruins. Muitas vezes, talvez você tenha se pego nessa situação. A gente repara muito mais nas coisas críticas, nas coisas que fazem mal para nós, nas coisas que uma pessoa disse a você um dia porque ela estava nervosa, porque ela trombou em você e falou: ah, dá licença e tal. Você se apega muito mais a isso do que se apegar àquilo que a pessoa representa de verdade, do que se apegar ao amor que a pessoa tem pela sua vida, à dedicação que ela sempre teve. Se apega à bronca que o líder dá, mas não se apega ao amor que ele tem, à oração que ele faz toda madrugada. Se apega simplesmente a algo que você acha que é ruim e esquece tudo que é bom. Isso faz muito mal para nós. Não é para as pessoas, mas faz mal para nós. O quarto ponto que a gente tem que citar aqui é que existe tratamento para tudo isso. Antigamente,
não existia tratamento para lepra. Pegou lepra, morre. Hoje não. Hoje, se você for pesquisar, hanseníase tem cura e tudo mais, mas a lepra da ingratidão também tem cura. Como que eu tenho que fazer para ser curado? Eu tenho que me abrir para que o Senhor possa tocar no fundo do meu coração, possa transformar aquilo que existe dentro de mim. E aí que está, nós temos que conseguir buscar ajuda a tempo, porque existem etapas, como eu falei, há a evolução dessa doença, dessa lepra no nosso coração. Se a gente reconhece e busca ajuda, nós somos tocados no momento certo, somos curados e tudo acaba. Mas se eu não reconhecer o meu problema, o que acontece? Vai chegar até o final. Você não vai correr atrás daquilo que pode te ajudar, daquilo que pode te salvar. Por isso você tem que falar para 3 pessoas que estão perto de você aí: a lepra da ingratidão tem cura. Avisa ele aí. A lepra da ingratidão tem cura. É isso. A questão é que tem que ser em um momento que eu esteja pronto a buscar ajuda. Essa é a visão que nós estamos aqui. Eu não estou falando de uma doença espiritual, de uma doença na alma que vai te matar. Eu estou falando de uma doença na alma que lá fora, antigamente, podia te matar. Mas a lepra da ingratidão tem cura quando nós estamos ligados a Deus e permitimos que Ele toque no nosso coração. A ingratidão pode nos afetar muitas e muitas vezes. E tem gente que pensa que a ingratidão só afeta quem não é crente. É isso, gente? Não é. Infelizmente não é isso. A lepra da ingratidão toma conta dos nossos corações aqui dentro da igreja, se a gente deixar. Se você olhar os versículos aqui que a gente seguiu lendo, você vai ver que quem voltou não foi um judeu, não foi alguém que servia a Jesus, mas foi alguém que era estrangeiro, alguém que era samaritano. Samaritano tinha outra cultura, tinha outra forma de adoração, tinha outra vida completamente diferente. Para ele, Jesus não era tão importante assim. Mas naquele momento que ele viu o milagre acontecer, a ingratidão não existia no coração dele. O que ele fez? Voltou e agradeceu. A verdade é que cristão é mimado por Deus demais. Fala a verdade, a gente é mimado demais. Toda vez que você precisa de algo, você não sai lutando pelo seu braço, mas você pede a Deus e Ele faz o quê? Não acontece com você isso? Comigo acontece. Eu sou mimado pelo meu pai. Toda vez que o negócio está pegando, eu oro e Deus me responde aquilo que eu preciso. Toda vez que alguma coisa está acontecendo de diferente, eu falo: papai, me ajuda, e aí o que acontece? Ele se levanta, toma providência e a gente fica mimado. Fala a verdade, a gente é mimado. A gente está acostumado a sempre ser vencedor debaixo das asas do nosso pai. Isso faz muitas vezes mal no sentido que a gente não age na expectativa certa. A gente fica aguardando que as coisas aconteçam do nosso modo de ver, na nossa forma de agir. E se Deus espera um pouquinho, tem crente que já está assim: tá vendo? O que valeu aceitar Jesus? O que valeu? Faz 10 anos que aceitou Jesus, vive bênção atrás de bênção, e Deus esperou um dia a mais para colocar a bênção na mão daquele servo de Deus, e ele já está falando: para que eu aceitei Jesus há 10 anos atrás? Para quê? Muitas vezes a gente não percebe, mas essa ingratidão toma conta do nosso coração sem a gente perceber, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quer ver uma coisa que é interessante nessa palavra? Se você olhar o versículo 13, ele fala assim, ó: e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. No versículo 13, está mostrando que os leprosos gritaram para Jesus pedindo um milagre. Crente que é crente sabe clamar, sim ou não? Não, isso aí não é resposta de crente que é crente. Crente que é crente sabe clamar, sabe ou não sabe? Sabe. E na hora de pedir, esses leprosos gritaram em alta voz: Jesus, ajuda a gente aqui, nós estamos enfermos. E Jesus respondeu. A questão é que muitas vezes a gente não se atenta para o versículo 15, ó. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Só um deles voltou louvando a Deus na mesma intensidade que pediu. Nós estamos acostumados a pedir gritando e agradecer murmurando ou falando bem baixinho: obrigado, Jesus. Quantas vezes a gente perdeu a oportunidade de dar glória a Deus de verdade no meio da rua?
Quem aqui já foi louco de receber uma resposta de Deus na empresa, por exemplo, e soltar um glória a Deus daquele, glória a Deus! É bom demais, porque o povo olha pra gente com uma cara de medo, né? Fala, Jesus, coitado, né, dessa pessoa, coitado dele. Quando você dá um glória a Deus nesse nível, é sinal que você reconhece o tamanho da bênção que Deus colocou na tua mão. Aqui, os leprosos clamaram alto para pedir, mas um só voltou e clamou alto para agradecer. Muitas vezes a gente perde isso pelo caminho. A gente deixa de entender que a mesma intensidade que você pede tem que ser a intensidade de agradecer a Deus. Deus, Ele não espera, se eu não agradecer, Ele nunca mais me dá bênçãos. Não, Deus é misericordioso pra caramba. Só que a questão é que o nosso coração tem que estar ligado ao coração de Deus. As nossas emoções têm que estar controladas por Deus. Se nós clamamos alto porque acreditamos que Ele pode fazer alguma coisa, nós temos que glorificar ao nome dEle na mesma intensidade, provando que Ele é Deus para todo mundo que estiver perto da gente. Esse cara, esse samaritano, voltou gritando, e você acha que só Jesus ouviu ele gritando? O que você acha? Fala a verdade. Jesus andava sozinho por aí? Não. Jesus estava sozinho no momento que os 10 gritaram para ele. Você acredita que ele estava sozinho? Não. Ele andava sempre com multidão. Com certeza, quando os 10 gritaram, um povão ouviu aqueles 10 gritando. Quando o cara voltou sozinho e gritou alto, aquele mesmo povo viu o tamanho do milagre que tinha acontecido. Muitas vezes a gente se fecha, a gente se guarda e esquece da intensidade. Repete comigo, intensidade. Intensidade é a palavra-chave para isso. Quando a gente entende sobre intensidade, a gente fala sobre uma questão que é muito clara. A nossa intensidade com Deus tem que ser constante, sempre em alta. Se você tem intensidade alta com Deus, em todo momento, você vai viver o sobrenatural e não tem espaço para ingratidão, não tem espaço para crítica, não tem espaço para medo, não tem espaço para uma série de sentimentos que atuam dentro do nosso coração e nos impedem de caminhar. O último ponto aqui para você fechar essa ministração e entender o que Deus quer para você é que a lepra da ingratidão te faz estéril. Repete comigo, a lepra da ingratidão me faz estéril. Se você parar para analisar a história de Jesus, ele usava milagre para quê? Me ajuda aí. Para que ele fazia milagre? Você não sabe para que ele fazia milagre? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: Jesus fazia milagre para chamar atenção. É isso. Talvez você tenha pensado e não falou. Mas por que ele fazia milagre? Para chamar atenção. Se ele só chegasse numa praça e começasse a pregar, quantas pessoas iam olhar para ele? Poucas pessoas. Talvez nenhuma mesmo. Agora, quando ele chegava e fazia um grande milagre, um grande sinal, virava aquela bagunça. Fala a verdade. Quando começa a fazer milagre, quando o apóstolo desce aqui e começa a orar pelas pessoas, como vira em volta dele? Todo mundo quer uma oração, todo mundo quer receber algo especial. Com Jesus era num nível muito maior. Quando ele passava e realizava um milagre, o povo grudava nele. E ali era a oportunidade que ele tinha de pregar as boas novas. Por isso, o milagre era a semente para a pregação que iria depois. Era a semente para a salvação de vidas. Se não houvesse o milagre, Jesus não conseguiria dar prosseguimento na obra dele na terra. A cura era uma semente para aquilo que vinha depois, para a colheita em abundância das vidas que se rendiam a Jesus. Quando você pensa em um ingrato, o ingrato, ele tem a mesma raiz, a origem da palavra estéril, sabia disso? Se você botar lá e procurar em latim, que essa palavra ingrato vem do latim, a mesma raiz em latim vem da palavra estéril, ou seja, todo ingrato é estéril. E por quê? Porque através do testemunho é que é gerada a vida. Através de um milagre é que é gerada a vida. Se a pessoa é ingrata e não reconhece o que Deus tem feito, a partir daí ele mata a semente e não permite que haja salvação de vida. Se você olhar o versículo 19, diz assim: então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Os 10 receberam a cura, sim ou não? Os 10 receberam a cura.
Mas o único que foi salvo foi aquele que foi grato, aquele que voltou e agradeceu a Jesus, aquele que se prostrou e agradeceu pelo milagre recebido. Quando a gente para analisar isso, toda vez que você é ingrato, você é estéril. Por quê? Você não consegue gerar vida para Deus através da sua ingratidão. Aqueles 9 que receberam a cura e foram embora, não serviram de testemunho para a glória de Deus. Através dele, nenhuma vida foi salva. Agora aquele cara que voltou e agradeceu, lembra que eu falei? Ele voltou gritando: Jesus, eu fui curado. O testemunho dele moveu a situação e vidas foram salvas através dele. Toda vez que você testemunha, vidas são salvas através do seu testemunho. Toda vez que você abre a tua boca para declarar: o meu Deus vive e Ele agiu na minha vida fazendo isso, vidas serão salvas através disso. Através da sua gratidão a Deus, muitas sementes são plantadas e há salvação de vidas. Quando a gente entende isso, a gente entende que nós fomos curados muitas vezes e deixamos passar. Quantas vezes você foi abençoado nesse ano e deixou a situação passar, simplesmente foi mais uma bênção, você comentou com um irmão da igreja, mas perdeu a oportunidade de lançar a semente para colher salvação lá fora? É ou não é? Quer ver? Quantas pessoas aqui foram no encontro desde o começo da Aliança da Paz aqui? Quem já foi para o encontro? Levanta a mão. Para quantas pessoas você contou o testemunho do que aconteceu no seu encontro? Várias? E quantas delas hoje estão salvas pela honra e glória do Senhor? Foi através de você. Você é um multiplicador à medida que você se abre para ser um testemunho. O ingrato, ele é estéril, ele mata a semente. Aquele que tem gratidão a Deus, ele gera frutos em abundância. E é isso que eu quero provar para você. Se a lepra da ingratidão até hoje te travou, se a lepra da ingratidão até hoje fazia parte do seu coração, se a lepra da ingratidão fazia com que você não olhasse para Deus com os olhos de amor que Ele olha para você, a partir de hoje cai por terra, e toda a semente que Ele colocou na tua vida como resposta de cura, de milagres, de sobrenatural, vai ser plantado e você vai colher em abundância a salvação de vidas para o reino de Deus. É disso que eu estou falando. Deus, Ele te criou para salvar vidas, sim ou não? Quem aqui está pronto para encher o céu? Eu estou aqui para isso. O nosso testemunho é que faz a diferença na vida das pessoas. Se até hoje você nunca usou o seu testemunho, comece a partir de hoje. Não tem como você entrar numa campanha de 12 semanas de oração, buscando 12 meses especiais de Deus, e acreditar que Deus vai colocar na tua mão, se você não se abrir para ser um glorificador dEle. Se você não se abrir para testemunhar, é para isso que serve as duas vias do papel. Uma via você entrega aqui na caixinha e a gente vai orar junto por isso todo culto. A outra via você leva para ver o que Deus está fazendo. E aí você vai ver lá o primeiro pedido. Lembra que era o seu sonho? O primeiro pedido vai acontecer. O que você vai fazer? Simplesmente dar um glória a Deus em casa, guardado, dentro do armário lá. Glória a Deus! Não, é hora de abrir a janela do prédio, preparar o pulmão. Glória a Deus! Aprende com o Ismael. Cadê o Ismael? O Ismael vai dar aula de glória a Deus para você. A questão toda é que o seu testemunho vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão perto de você, da sua família, dos seus amigos. A gratidão a Deus muda hoje o teu caminhar. A gratidão a Deus abre as portas do céu sobre você, e você vai ter condição de viver o que é sobrenatural de verdade sobre a tua vida. Você vai ver salvação de vidas acontecendo através de você, mas além disso, você vai ver prosperidade chegando na tua vida, você vai ver os sonhos se realizando, tudo isso porque você está sendo grato. Se você é grato, se coloca de pé, querido.